As férias em família se transformam em um pesadelo para Michael Hart, quando ele descobre que sua esposa e 2 filhos desapareceram de seu quarto de hotel em Nova York. Horrorizado, ele teme que eles tenham sido sequestrados. A busca frenética de Michael para encontrá-los toma um rumo chocante quando ele descobre que sua esposa, Natalie, parece ter saído de boa vontade, levando seus filhos com ela. A polícia quer saber por quê, e Michael também. Mas pode haver uma razão pela qual Natalie fugiu, algo que Michael não pode contar à polícia, a verdade sobre seu passado. Embora desvendar seus enganos possa ser a chave para localizar Natalie, Michael sabe que também pode ser sua ruína. Para encontrar sua esposa, ele deve agora recorrer à única pessoa capaz de expor tudo o que está escondendo. Natalie acha que sabe tudo sobre Michael e elaborou um plano para escapar dele permanentemente. Um detalhe, porém, ameaça inviabilizar seus esforços: dormir, ou mais precisamente, a falta dele. Forte conto de gato e rato realmente prejudicado por revelações finais. Não há como escapar de escrever sobre meus sentimentos sobre este livro sem afirmar que, embora a primeira das 2 revelações finais tenha sido uma reviravolta decente, não ótima, dada a história até aquele ponto, mas útil o suficiente, a segunda em particular foi apenas sem brilho, preguiçoso, e não se encaixava com o resto do livro. E ser o epílogo do livro só deixa o leitor desapontado. O que é triste, porque o livro antes desse ponto, e mesmo durante o curso da primeira revelação, é um jogo de gato e rato de roer unhas que me fez investir desde o início. Um homem volta ao seu quarto de hotel em Nova York, depois de pegar a pizza de sua família, apenas para encontrar apenas um fragmento de evidência de que eles estiveram lá para começar. A partir daqui, temos um conto de linha do tempo duplo, onde vemos marido e mulher e os esforços de um para encontrar o outro, enquanto o outro tenta desesperadamente se esconder de quem os procura, e esta parte do conto é habilmente contada mostrando o amor de Palmer, a habilidade usual em manter um nível sólido de tensão ao longo do conto. Com um final melhor, esse conto poderia realmente ter sido um dos mais fortes de Palmer. Do jeito que está, é simplesmente mediano, que ainda é um grande conto de um grande contador de histórias, simplesmente não este contador de histórias em particular no topo de seu jogo, ainda muito recomendado. Desde o momento em que as revelações chocantes sobre o marido vieram à tona, a insônia de Natalie piorou a ponto de ela agora sofrer de delírios. Seus medos sobre Michael são válidos, ou um sintoma de sua condição. Com a vida de seus filhos em risco, as apostas para Natalie não poderiam ser maiores. Por conta própria, com pouca energia e recursos, evitando ligações cada vez mais próximas com Michael, que está caçando e se aproximando rapidamente. Natalie precisa de alguém para pedir ajuda. Mas em quem ela pode confiar, quando nem mesmo pode confiar em si mesma? Desde o momento em que as revelações chocantes sobre o marido vieram à tona, a insônia de Natalie piorou a ponto de ela agora sofrer de delírios. Seus medos sobre Michael são válidos, ou um sintoma de sua condição. Com a vida de seus filhos em risco, as apostas para Natalie não poderiam ser maiores. Por conta própria, com pouca energia e recursos, evitando ligações cada vez mais próximas com Michael, que está caçando e se aproximando rapidamente. Natalie precisa de alguém para pedir ajuda. Mas em quem ela pode confiar, quando nem mesmo pode confiar em si mesma? Desde o momento em que as revelações chocantes sobre o marido vieram à tona, a insônia de Natalie piorou a ponto de ela agora sofrer de delírios. Seus medos sobre Michael são válidos, ou um sintoma de sua condição. Com a vida de seus filhos em risco, as apostas para Natalie não poderiam ser maiores. A história é sobre Michael e Natalie que estão tendo um momento difícil em seu casamento. Natalie tem tido problemas para dormir, com bastante insônia, e descobriu anonimamente que Michael está tendo um caso. Então, para tentar consertar as coisas e fazer uma pausa, o casal sai de férias com os filhos. Michael sai para pegar pizza para levar de volta ao quarto de hotel, depois de uma longa viagem para descobrir que sua esposa e filhos estão desaparecidos. Eu realmente gostei dos múltiplos pontos de vista que alternam entre Michael e Natalie, com uma linha do tempo dupla de antes e depois que eles desaparecem. As reviravoltas continuam chegando, e quando você pensa que descobriu, vem mais segredos e enganos que são revelados. Este thriller é perfeitamente planejado e inteligentemente ritmado com surpresas a cada passo. Os personagens são complexos, falhos e bem desenvolvidos. Eles são narradores confiáveis? Vou deixar isso para você descobrir. Por conta própria, com pouca energia e recursos, evitando ligações cada vez mais próximas com Michael, que está caçando e se aproximando rapidamente. Natalie precisa de alguém para pedir ajuda.
Mas em quem ela pode confiar, quando nem mesmo pode confiar em si mesma? As apostas para Natalie não poderiam ser maiores. Por conta própria, com pouca energia e recursos, evitando ligações cada vez mais próximas com Michael, que está caçando e se aproximando rapidamente. Natalie precisa de alguém para pedir ajuda. Mas em quem ela pode confiar, quando nem mesmo pode confiar em si mesma? As apostas para Natalie não poderiam ser maiores. Por conta própria, com pouca energia e recursos, evitando ligações cada vez mais próximas com Michael, que está caçando e se aproximando rapidamente. Natalie precisa de alguém para pedir ajuda. Mas em quem ela pode confiar, quando nem mesmo pode confiar em si mesma?